Olá, bom dia. Eu vou começar o dia com uma notícia que não é das melhores, mas uma estatística informa que 1 em 4 pessoas acima de 35 anos vai ter um AVC. Não é uma coisa boa de falar de manhã, eu tenho certeza, mas só para complicar um pouquinho mais ainda, a gente pode dizer que até o mês de agosto no Brasil já houveram 5 vítimas fatais, 50 mil vítimas fatais do AVC. É muito número, muita coisa para falar. Por isso, nós vamos falar sobre esse problema hoje aqui no programa. E quem veio conversar comigo para nos dar dicas a respeito disso, para falar um pouco mais sobre essa doença e o que fazer para evitá-la, para evitar também estatísticas dessa forma, é o Dr. Marconi Moreno, que é neurologista. Bom dia, Dr. Marconi. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectadores. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, para a gente conversar a respeito de AVC. Acidente vascular cerebral, né? Só para a gente localizar, não tem... O famoso derrame cerebral para facilitar para todo mundo. Derrame cerebral, acho que é o nome mais comum mesmo. 1 em cada 4 pessoas, 35 anos, não é muita gente para uma idade tão precoce ainda? É a partir dos 35. A gente sabe que quanto maior a idade, maior a chance. O fator de risco não modificável mais comum é justamente a idade. Mas essa estatística é da Rede Brasil AVC junto com a Organização Mundial de Saúde. Então a gente pode sim caracterizar como sendo uma estatística bastante plausível. Tá? É a doença cardiovascular junto com o infarto mais comum que existe. Né? Então são as doenças que mais matam no mundo todo e que infelizmente são bastante prevalentes na nossa população por conta dos nossos hábitos de vida, por conta da população que está envelhecendo. Então os fatores envolvidos nessa estatística, eles são bastante amplos, mas é isso mesmo, 1 em cada 4 a partir dos 35 anos vai ter um AVC. Pois é, eu fiquei meio assim, chocada com esses números. 50 mil mortes até o mês de agosto, quer dizer, a gente ainda tem quase um semestre de estatística pela frente, né? E também essa relação de idade a número de pessoas. Tem alguma coisa, você falou dos fatores que levam a isso, mas tem alguns fatores que a gente pode dizer assim, se a gente seguir isso aqui, se a gente for por ali, a gente pode mudar um pouquinho essa trajetória da doença? Com certeza, Elda. Os fatores de risco a gente separa em fatores de risco que são modificáveis e não modificáveis. O que eu não consigo mudar? Eu não consigo mudar minha genética, eu não consigo mudar minha idade. Mas eu consigo mudar um hábito de vida, eu consigo fazer atividade física regular, eu consigo parar hábitos que são inadequados, como o tabagismo, o hábito de fumar, o etilismo, o hábito de beber bebidas alcoólicas, eu consigo tirar o sedentarismo, praticando atividade física de forma regular, eu consigo melhorar minha qualidade de sono, eu consigo controlar a pressão e açúcar, eu consigo melhorar a questão da minha ingesta de gorduras e melhorar a questão do meu colesterol. Então eu tenho vários fatores de risco que são modificáveis. E isso é interessante, a gente começa com uma notícia ruim, em que 1 de cada 4 pessoas a partir dos 35 anos terão AVC, mas cerca de 90% desses AVCs, eles possuem uma chance de você evitá-los, por conta desses fatores de risco que são modificáveis. Então a Rede Brasil AVC deixa isso claro, até 90% dos AVCs poderiam ser preveníveis. Olha, tá aí, já é uma boa notícia, né? Agora o problema é seguir essas coisas aí, porque o que a gente fala de bons hábitos, e aí a gente nem está falando só com relação à neurologia, a gente fala, todos os médicos que vêm aqui dizem alimentação e atividade física são pilares que dá para equilibrar muita coisa na nossa vida e no nosso organismo. Mas por que as pessoas ainda têm tanta resistência com isso, doutor? Isso é muito relacionado com como a nossa sociedade está vivendo o dia de hoje, né? Nós temos um mal que está no nosso bolso, na nossa bolsa, chamado celular, faz a gente ficar mais sedentário, tá? Então, a posição inadequada na cadeira, o pescoço, né? Muito tempo até parado. De coluna, o celular traz problema, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Deve ter alguma coisa certa nessa história, já que todo mundo fala a mesma coisa. Isso. Então, a gente tem a questão também da rotina corrida, né? A dupla jornada de trabalho, no caso das mulheres, a tripla jornada. Então, acaba sendo um pouquinho deixado de lado a pessoa de se olhar. Então as pessoas acabam olhando para os outros, acabam olhando para a própria família, para o próprio emprego, para o próximo, e esquece de olhar para si. E aí isso faz com que a gente acabe tendo hábitos não adequados.
Tá? É óbvio que é muito bonito você falar assim, tem que praticar atividade física, tem que cessar o tabagismo, tem que cessar o etilismo, mas até os médicos não fazem isso. Pois é, porque é um não problema. é uma coisa simples de fazer, faz parte da nossa cultura. Mudança cultural é uma coisa difícil e de longo prazo, né? É trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Eu brinco sempre toda vez que eu venho aqui falar sobre AVC com você, já é a segunda vez. Essa nossa ação aqui de conversar sobre AVC com a população tem o intuito de alertar. Toda vez que eu alerto que algo de ruim pode acontecer, a gente pode ter aquela visão da pessoa que quer ver o mal acontecendo ou daquela que quer que as coisas mudem. Evitar que o mal aconteça. Se levamos em consideração que a gente está falando aqui, justamente porque no dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC, então o que a gente quer é combater essa situação. Isso. Eu acho muito legal, e a gente fala muito aqui no programa sobre essas datas. Por exemplo, Outubro Rosa, a gente chama muita atenção para o Outubro Rosa. Vem o Novembro Azul, a gente chama muita atenção para o Novembro Azul. Porque eu acho que a gente tem que ter essa conscientização todos os meses do ano, todos os dias. Mas se tem um período em que a gente deve chamar mais atenção, a gente tem que aproveitar. Porque parece que nesses períodos a pessoa está mais alerta para aquele problema. Outubro Rosa, eu acho que nessa época os consultórios ficam lotados, né? Todo mundo busca fazer sua mamografia. Por quê? Porque está todo mundo ali falando a mesma coisa. Então, às vezes a gente tem que falar, apesar de ser um assunto mais complicadinho, né? O problema maior, essa comparação com o Outubro Rosa é bem interessante, porque a intenção do Outubro Rosa é a prevenção primária, é a gente evitar que o câncer de mama aconteça, porque eu tenho um exame de mamografia que é provado que quando é feito de forma anual, eu consigo evitar mortes. No caso do AVC, o ideal é a gente falar todo dia, porque o AVC não tem uma medida preventiva que a gente faça uma vez por ano e está tudo bem. Isso. Então, o AVC eu preciso ser categórico, preciso fazer aquele trabalho de formiguinha. Tem que ter um bom controle de pressão, um bom controle de açúcar, eu tenho que me alimentar de forma saudável, eu tenho que praticar atividade física, eu tenho que cuidar do coração, porque assim eu previno AVCs. E essa prevenção ela não é pontualmente uma vez no ano. Não é uma vez no ano, eu tenho que fazer isso todo santo dia. Não é uma mamografia que você faça que, olha, daqui a um ano você pelo menos está tranquilo, volte aqui no próximo ano e faça. Não tem isso com AVC, né? Ele pode acontecer a qualquer momento. A partir de 35 anos, que eu estou indo para cara com essa idade, a partir de 35 anos, a qualquer momento ela pode acontecer. É uma doença muito cosmopolita, né? Não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe... Não tem essa história a partir de 40, a partir de classe 50, ela social, começa lá não quer saber, ela afeta. Classe social, não tem nada a ver. Na verdade, é provado que os ambientes em que a gente tem uma condição melhor de vida, o AVC acontece menos. Então a gente sabe, por exemplo, pessoas que têm uma classe social melhor, que por conseguinte conseguem se cuidar melhor, mas é um fator de viés. Não é que ter uma classe social melhor indica que a pessoa vai ter menos chance de AVC. Não é uma regra, não é uma regra. É apenas uma constatação, é uma coisa que leva a outra. Se você, é bem elementar. Se você se cuida melhor, você tem uma saúde melhor. Com certeza. Às vezes, se você se cuida melhor, você precisa ter uma condição financeira melhor, vamos dizer assim. Mas vamos voltar... Não, antes que o senhor me conteste... Eu já vou contestar. Antes que você me conteste, a gente pode dizer que não é bem assim. Essa não é uma regra que exista. Exatamente. Esse é o ponto. Não é uma coisa nem que a gente consiga provar de forma estatística. Não, eu tô falando isso assim de uma forma bem genérica, assim, só seguindo essa linha de raciocínio, que as pessoas que têm uma condição financeira melhor, possivelmente tenha menos ocorrência do AVC. Aí a gente pode levar alguns fatores. É a pessoa que se estressa mais. É a pessoa que tem que trabalhar mais. É a pessoa que acaba olhando muito a família, olhando o trabalho e não olha para si. Exatamente, então, não tem tempo para nada, né? Não é uma regra. Correria o tempo todo. E aí a gente volta a dizer, mas o fulano tem condições de pagar uma boa academia, ele vai para ali. Mas tem a rua, todo mundo mora numa rua, né? Todo mundo está numa rua. Então, caminhar na rua já vale, não vale? Já tem estudos provando que até o yoga, que você pode fazer parado em casa. Parado. Melhora a questão do risco de AVC, então... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu acho até que para atividade física, doutor, não tem desculpa. De forma alguma. Não tem nenhuma justificativa para você não fazer. Porque dizem que tempo a gente arranja porque a gente quer e desculpa a gente arranja porque a gente não quer. Eu vou além. A gente vai ter que arranjar tempo para se cuidar, seja quando a gente está com saúde ou quando a gente fica doente. Pois é, não tem jeito. Quando a gente está doente, a gente tem tempo, não é? Eu vou refletir sobre isso no intervalo, vou só chamar o intervalo. Com você tem que estar sempre refletindo. Eu vou só chamar o intervalo, a gente vai tomar uma água, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já para conversar, um minuto só.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o dia do AVC, que é hoje, dia 29 de outubro, e a gente está conversando aqui com o neurologista sobre causas e consequências de cuidados ou falta de cuidados com a saúde. Mas assim, só para a gente falar um pouquinho mais, falando com o doutor Marconi Moreno, esqueci de falar, com relação a sintomas, o que pode me dizer ou me acender um sinal de alerta de que eu posso ter o que eu estou tendo ou que eu vou ter imediatamente um AVC? Bem, é importante a gente citar e deixar isso bem claro, Elda, porque o que acontece? A principal característica do AVC é a subtaneidade. O que significa subtaneidade? É uma palavra muito bonita. O que isso significa? É algo que acontece de forma imediata, sem aviso prévio. Ah, meu pai. Tá? O AVC, ele é súbito, então ele tem data e hora para acontecer. Aí a gente está aqui tomando café, bonitinho, vai levantar a xícara e não tem força. O paciente perde subitamente, de forma aguda, de forma imediata, uma função neurológica, uma função cerebral. O mais comum é quando o paciente perde a força. Então, o paciente perde a força de um lado do corpo, a boca entorta, fica com dificuldade de articular a palavra ou de compreender o que a pessoa fala ou mesmo de conseguir se expressar. Eu posso ter perda súbita de visão, visão dupla, incoordenação, em que o paciente não consegue mais dar, por mais que tenha força, ele não consegue mais coordenar a marcha. Então, o AVC, a principal característica dele é uma perda de uma função cerebral de forma súbita. Então, o AVC ele não avisa. Não tem nenhum indício. Vem. E assim que ele começa, eu preciso imediatamente buscar uma emergência. O AVC possui tratamento. Existem dois tipos, o AVC hemorrágico, aquele que sangra, e o AVC isquêmico. O hemorrágico, ele, nas estatísticas, aponta para cerca de 15% dos casos de AVC. 85% são aqueles que entopem. Desses 85% eu tenho como tratar com remédio. Então, se o paciente chegar na emergência de forma rápida, eu consigo fazer toda uma triagem, toda uma investigação para tentar tratar esse AVC. E por que é tão importante a gente correr para emergência? Porque o tratamento do AVC isquêmico, que é aquele que entope, que equivale a 85% dos AVCs, ele só pode ser tratado nas primeiras 4 horas e 30 minutos do início dos sintomas. 4 horas? Passou de 4 horas e 30 minutos... Olha, eu parei aqui, mas não é porque eu estou sem força não, tá? Ótimo, graças a Deus. Passou de 4 horas e 30, eu não tenho mais opção medicamentosa para oferecer ao paciente. Tá. 4 horas e 30 minutos. Eu tenho uma pessoa em casa, de repente ela teve um sintoma desse, eu fico alerta, eu vou correr. Eu corro para onde? Qualquer UPA do estado, da cidade de São Luís, para começar, já está com o protocolo de AVC do governo do estado do Maranhão operante. Quando conversamos aqui no ano passado, a gente ainda estava meio que no projeto piloto com o lançamento do projeto. A gente só tinha em 3 UPAs. Era apenas Araçagi, Bacanga e Cidade Operária. Hoje nós estamos nas 6 UPAs da cidade de São Luís, mais no Hospital da Vila Luizão. Além de já termos começado a expansão para o interior do estado. Então, o Hospital Laura Vasconcelos em Bacabal já está operante. O Hospital de Imperatriz vai começar juntamente com o de Presidente Dutra. Logo começará Coroatá, Codó, e se Deus quiser, logo também vai para mais municípios da Baixada. Quer dizer, a gente já está com uma rede de proteção para pessoas nessa situação. Só que está me preocupando este horário de 4 horas. Tem que ser uma corrida mesmo, né? É uma não corrida. Tem que fazer, não tem que tomar nenhuma providência em casa de tentar reverter não sintoma precisa nada. medir pressão, não precisa tomar aguardente, não precisa se banhar de aguardente, não precisa trocar de roupa. Correr para a emergência. Eu só tenho 4 horas e 30 minutos. Ainda chegar na UPA em 4 horas e 30 minutos, está ótimo, conseguimos chegar aqui com 4 horas de início de sintomas. Eu preciso fazer a triagem desse paciente, dentro desse prazo, realizar o exame físico adequado, quantificar quais são os sintomas que o paciente tem, porque esses sintomas são quantificados. Eu tenho que avaliar se o paciente toma alguma medicação que me impede de fazer o tratamento, eu tenho que checar os sinais vitais do paciente, eu tenho que encaminhar para fazer a tomografia, eu tenho que avaliar o resultado dessa tomografia, eu tenho que estabilizar o paciente para então fazer a medicação. Então, normalmente, pelo protocolo mundial, a gente tem cerca de 1 hora para fazer tudo isso. Se o paciente só tem 4 horas e 30 minutos para fazer a medicação e o paciente me chega com 3 horas e 30, 4 horas de sintomas, é uma corrida contra o tempo maluca e desenfreada. E deixa eu só complicar um pouco mais isso aí. Fique à vontade. É a minha função.
4 horas e 30. Só que quando a gente chega numa UPA, a gente não tem esse atendimento prioritário. Às vezes, o atendente não percebe que aquela é uma situação de gravidade, que a gente tem 4 horas e 30 minutos, a gente entra na fila, a gente vai lá, diz que o paciente está no carro, que ele está nessa situação, ele, espera aí, que eu estou atendendo aqui, eu estou fazendo isso aqui, aguarde só um momentinho, o tempo está correndo. E aí? Me permita, você foi na UPA nos últimos 6 meses? Não foi não. Graças a Deus essa realidade está mudando. Amém. Tá? O protocolo de AVC do estado do Maranhão ele já está operante e o treinamento é feito com as UPAs todos os dias. A gente tem uma equipe, tá? De enfermeiros especialistas em AVCs que vão às unidades de pronto atendimento do estado e treinam do porteiro ao médico. Ai, que legal. Então, quando é uma suspeita de AVC, até o próprio porteiro pode abrir o protocolo de AVC. Então, tem uma suspeita de AVC aqui. O paciente é triado na frente de todo mundo. Isso, se o familiar informar, já fica mais fácil, com né? Certeza. Chega com alguém lá no com carro. Certeza. Chega, estou com um paciente que pode ter AVC, informou para o porteiro, já tem UPA, com certeza. Eu já tive casos em que a acompanhante do paciente chegou para a UPA. Eu estou com uma suspeita aqui, minha mãe está passando muito mal, venham cá ver. O porteiro viu. Já acionou a triagem, o paciente foi para a triagem, o médico foi acionado imediatamente, foi o médico da La Vermelha, inclusive, o paciente, entrou em contato com o Join, que é o aplicativo do governo do estado. Join. Que é os médicos neurologistas ficam à distância. O caso foi aberto, o paciente foi encaminhado para o Hospital da Ilha, foi feita a tomografia e foi trombolizado. Foi feito tudo isso, saindo de uma UPA distante do Hospital da Ilha em menos de 1 hora. Pois é isso que eu queria saber. Se a gente chegando lá não vai ter este protocolo, que já é protocolo mesmo, né? Protocolo de AVC do Estado. E sim, então a gente vai ter esse protocolo à disposição, não vai ter impedimento entre o paciente e o especialista. Nenhum, pelo contrário. De novo, falamos de protocolo. O protocolo mundial fala que o médico neurologista na suspeita de AVC tem que ser acionado a partir de 15 minutos da chegada do paciente à emergência. Tá? A gente não tem exatamente ainda esse tempo bem determinado por conta de como funciona ainda o protocolo em algumas unidades, por dificuldades com a internet. Mas no momento em que o caso é criado junto ao aplicativo Join, a resposta do neurologista está sendo de segundos. Se eu tenho 15 minutos eu consigo em segundos, a gente está, graças a Deus, muito bem. A gente tem conseguido fazer a medicação, lembra que eu falei que a gente tem cerca de 60 minutos, 1 hora para começar o remédio? O nosso tempo de porta-agulha está sendo menor do que 1 hora. Então, do início do protocolo, em que o paciente chega no hospital para poder ser atendido, feita a tomografia e é tratado, tem sido de menos de 1 hora. O ponto é, onde está sendo o nosso principal gargalo? O paciente chegar na emergência. É isso que eu ia dizer. Eu acho que esse pedacinho de casa até a UPA, não é nem de casa, é do acontecimento até a UPA, é que precisa ser mais bem cuidado, mais difundido. Depois pessoas que não precisam fazer nada em casa. Por isso que estamos aqui, a gente tem que divulgar isso. Tem que divulgar isso, não precisa fazer nada em casa. Teve um indício de AVC, corre para a UPA do jeito que tiver, gente. Do jeito que tiver. Com certeza esse paciente não vai estar nu na hora que acontecer isso. Mas dá para colocar uma roupa rapidinho também. Enquanto coloca no carro... Exatamente. Se tiver, coloca qualquer roupa que vai ser mais importante a vida dele e esse atendimento. Se o atendimento está lá à disposição, a gente já tem 90% do caminho andado. Né? É importante a gente falar essa questão do protocolo à disposição. Isso não é uma realidade antiga, isso é uma realidade nova. É uma mudança que está havendo. Talvez as pessoas estranhem muito a gente estar falando isso aqui, né? Dizer, não, vocês estão em que mundo? Vocês estão participando de que... Não, a gente só quer dizer que isso está à disposição. É essa a informação. Isso está à disposição. Então, por favor, aproveita. Gente, a gente já teve 50 mil mortes até agosto. É muita coisa, né? Posso puxar a sardinha um pouco para o Maranhão? Porque 50 mil é o número do Brasil, tá? No Maranhão a gente não tem uma estatística muito precisa acerca de quantos casos de AVC aconteceram no Maranhão, ou nem São Luís e nada do gênero. A gente tem uma estimativa que é até subnotificada. E aí, recentemente foi feita uma avaliação em que houve uma pequena redução da quantidade de mortes por AVC só, que legal. Aqui no Maranhão, graças a Deus. Isso no último ano. Não sei se tem relação com o protocolo de AVC, porque o protocolo de AVC está atuante há cerca de 1 ano. Então, não sei se é por isso ou não. Fazer uma associação. É uma inferência, a gente não tem como ter certeza, mas nós já tivemos dentro do protocolo de AVC, ou seja, daqueles casos que chegam com menos de 4 horas e 30 minutos, mais de 490 casos nos últimos 1 ano e 2 meses, aproximadamente. Tá? Desses, 250 casos eram de fato AVC.
seja isquêmico, seja hemorrágico. Dos que conseguiram fazer todo o processo para avaliar a possibilidade de medicação, 62 pacientes já foram trombolizados, que é receber a medicação para AVC. Então, 62 pacientes em um ano reverteram parcial ou totalmente os déficits e conseguiram fazer todo o protocolo de AVC. Como eu falei para você aqui no ano passado, a medicação está disponível no SUS desde 2012. De 2012 a 2023, o número de pacientes que tiveram a oportunidade de usar essa medicação aqui no SUS no Maranhão foi 0. Oh, que maravilha! Então, se de 2023 a notificação 62, os números vão melhorar. E são 62 pensando que, infelizmente, a gente ainda está mais restrito à ilha de São Luís. Quando esse protocolo se expandir para o restante do estado, vamos ter mais pessoas que tenham a oportunidade de ser tratados para AVC. No caso do hemorrágico, também esse protocolo ele é um pouquinho mais complicado? Não é que ele seja mais complicado. Na verdade, pensando em protocolo em si, ele é até mais simples, porque eu tenho menos etapas. O problema do AVC hemorrágico é que a gente não tem uma medicação para ofertar para reverter déficits. Ah, tá. Esse aqui é o ponto. Porque se tiver acontecido, já aconteceu. Já aconteceu. É um incêndio que já pegou o fogo e a gente já pega o problema um pouquinho mais na frente. É claro que não é igual para todo mundo. Tem pacientes com AVCs hemorrágicos que a gente tem coisas para oferecer. Se a gente pega no começo do quadro, o ponto é que não existe uma medicação específica para isso, mas existe todo o cuidado relacionado ao AVC. Não é só uma questão de usar o remédio, é colocar o paciente num leito de terapia intensiva adequado, de ser monitorizado, de ter um controle estrito da pressão arterial, controle estrito do açúcar, da quantidade de volume que é introduzido, de iniciar as terapias de reabilitação, de iniciar medidas de prevenção de novos AVCs, de novos problemas. Então, tudo isso importa no paciente que está tendo AVC e tudo isso é feito quando o paciente apresenta um AVC. O ponto é, se perdermos tempo, perdermos cérebro. Não sei se eu tomei um café ou a água, fiquei até em dúvida depois desse aí. Se perdermos tempo, perdemos cérebro. Gente, pelo amor de Deus. Então vamos fazer um negócio. Como o nosso tempo acabou, nosso tempo é pouco para um assunto tão vasto, a gente não pode falar disso só uma vez por ano. Porque tá bom, dia 29 é o dia de conscientização, de combate, de informação de tudo sobre o AVC. Mas os outros dias do ano também são dias de AVC. Eles acontecem em qualquer época do ano, né? Não tem carnaval, ano novo, nada disso. Acontece todo ano, todo dia. Então, a gente vai falar mais a respeito disso. Acho que as pessoas precisam saber que existe esse protocolo, que as nossas UPAs estão disponíveis para receber e tratar um paciente nessa situação e que a gente precisa só ficar mais atento aos nossos cuidados no dia a dia para não chegar a esse momento e que, se chegar a esse momento, a gente saiba o que fazer. Perfeitamente. Assim? Cuidado sempre. Cuidado sempre. E entender que é uma situação emergencial e correr para emergência. Se a gente tiver essas duas informações claras, o resto é automático. Cuidado e pressa em chegar na emergência. Cuidado e pressa. Cuidado e pressa em chegar na emergência. Doutor Marconi Moreno, mais uma vez, muito, muito obrigado por sua conversa. A gente brinca aqui, mas é para tornar mais leve esse assunto que é pesado mesmo, né? Então a gente vai brincando, mas vai passando para você as informações que você precisa ter para numa emergência saber como usar. É essa a nossa função aqui. Bom dia para você. Um excelente dia. Muito obrigada por me ajudar a fazer o café de hoje. O seu café estava com açúcar, desculpa. Não tomei. Tome água. Tome água. Mas muito obrigada mais uma vez por sua presença, por suas informações e bom dia para você também mais uma vez. Tchau e até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima.